Olá, alunos! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Socioemocional comigo, o professor Álvaro. Essa é a nossa segunda videoaula. Até então, nós estávamos presencial e agora estamos fazendo as videoaulas para que vocês possam continuar tendo esse conteúdo tão importante da educação emocional. Nós temos discutido muitos assuntos e a perspectiva é que a gente possa continuar a discutir esses assuntos mesmo de forma remota. Para isso, eu vou precisar da sua atenção, que você possa participar dessa aula, tá bom? Para que a gente possa fazer um bom trabalho juntos e aí trabalhar esse aspecto da nossa educação, que é a educação emocional, tão importante como nós já discutimos várias vezes em sala de aula, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam aí, assim, já com o coração um pouquinho ansioso para nós voltarmos, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Enquanto isso não acontece, continuem se dedicando aos conteúdos, às aulas, mesmo de forma remota, vencendo às vezes um pouquinho da preguiça, né? Porque está em casa, não tem toda aquela rotina, mas continuem firmes, constantes, para que a gente possa, em breve, não ter nenhum mais prejuízo, não termos nenhuma ocorrência de quem não está conseguindo permanecer nas aulas, e aí juntos, né, continuarmos o trabalho que nós estamos desenvolvendo remotamente. Vou compartilhar com vocês uma tela agora para falar sobre a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é um assunto baseado em muita coisa que a gente vem conversando em sala de aula, desde quando nós voltamos esse ano, esse assunto, que é o assunto de ansiedade, tem batido sempre nas nossas discussões em sala de aula, né? E hoje eu resolvi trazer para nós, isso, abrir aqui, trazer para nós esse assunto para nós discutirmos juntos durante esse momento. Atividades sobre ansiedade, cartas para 2021. Ao final dessa aula, nós vamos fazer uma atividade juntos, que depois eu vou estar corrigindo, debatendo, nós vamos estar compartilhando isso de forma presencial. Então, todos devem participar, todos devem assistir essa aula e fazer essa atividade. É importante a gente dar uma relembrada no nosso último conteúdo, né? Na nossa última aula, a gente falou sobre o autoconhecimento, né? E teve duas propostas de atividade. Uma delas foi a confecção de um quadro que vocês colocaram as suas características. Alguns alunos já me passaram esse feedback. Quem ainda não fez essa atividade, deixa aí no caderno ou numa folha de anotação separada, tá bom? Para a gente mais tarde discutir sobre isso. E uma outra questão foi falar sobre a linha do tempo, com os acontecimentos mais importantes da vida de vocês, que faz parte desse autoconhecimento. E aí, baseada nessa última aula, é que eu resolvi trazer esse assunto da ansiedade, porque eu pedi para vocês traçarem alguns planos, traçarem algumas autorreflexões, desculpa, a respeito de vocês mesmos, né? E aí, como fazer isso, né, nesse momento em que nós estamos vivendo num quadro, num contexto geral de ansiedade, né? Vocês têm relatado nas nossas aulas o quanto essa rotina que foi alterada, que vocês ficaram em casa muito tempo, mudou e trouxe, né, dentro do cérebro, dentro das emoções, dentro dos sentimentos, dos pensamentos, essa situação de ansiedade. Então, presta bastante atenção nessas perguntas, e eu gostaria que vocês se respondessem, e respondessem a essa pergunta aí, enquanto nós estamos discutindo. Né? Responde aí. Você se importa com o seu rendimento escolar? Quando nós falamos desse contexto que nós estamos passando, a gente sabe que muitas pessoas
deixaram de render aquilo que rendiam presencialmente na escola, né? Por falta de uma rotina, ou por falta de disciplina, ou porque em casa é um pouco mais difícil para se concentrar, devido a todos os outros recursos e coisas que acontecem no ambiente familiar, né? As intempéries, as interferências, é disso que eu estou falando. Mas você continua se importando com o seu rendimento escolar? Porque o que nós vamos traçar na nossa aula hoje se você tem a noção que você precisa manter o seu rendimento, os seus estudos, a sua disciplina de estudos, mesmo nesse contexto tão adverso que nós estamos enfrentando. E aí, linkando sobre esse contexto, sobre essa questão do rendimento escolar, o professor traz a seguinte pergunta: como que nós conseguimos controlar essa ansiedade e continuar vivenciando vitórias aí na nossa caminhada escolar? Afinal de contas, muitas vezes a ansiedade ela atrapalha esse rendimento escolar. Nesse contexto que nós estamos vivenciando, existem muitas pesquisas que estão saindo falando sobre essa dificuldade de aprendizagem, de concentração que muitos alunos estão passando nesse momento de pandemia. Então, essa aula ela traz a ideia de que nós podemos, sim, continuar mantendo um ritmo, uma disciplina, mesmo nesse contexto que nós estamos passando. Mas é necessário nós entendermos que a ansiedade é uma coisa que é comum entre todas as pessoas nesse momento. Você está dizendo, professor, que todos nós estamos com um certo nível de ansiedade? Sim. Quando a gente mexe com a nossa rotina, ou seja, tudo aquilo que já estava estabelecido para nós como meta, como prioridade, eu acordo, vou para a escola, se eu estudo de manhã, à tarde eu tenho meu período de descanso, de atividades, de relaxamento, de brincadeira, e o período de dormir, isso tudo foi mudado com essas novas rotinas e causa, sim, tanto nos estudantes quanto em profissionais, um certo nível de ansiedade. Então, é importante todos saberem que é comum, nesse momento, é aceitável que essa ansiedade esteja um pouco mais elevada. Mas, para a gente entender o que significa isso, é necessário nós falarmos sobre a ansiedade, entender a ansiedade. Então, o que seria essa ansiedade? Aí eu trouxe para vocês esse quadro, olha só, que a ansiedade ela é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, e muitas vezes é acompanhada de um comportamento nervoso incômodo, né? Então é como se fosse uma emoção que fica ali o tempo todo tentando tomar conta de nós, uma preocupação que fica o tempo todo dando sinais dentro da nossa cabeça e que paralelamente nos deixa nervosos, né? Imagine você com um pensamento a todo tempo ali na sua mente e você com certeza vai ter uma reação de incômodo, de nervosismo, porque aquela emoção, ela está o tempo todo aflorada dentro de você. É um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. Ou seja, a ansiedade, ela já é temer a um evento ou alguma coisa antecipadamente, ou seja, que nem aconteceu. E aí a gente pode entrar nesse contexto de pandemia. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque todos nós vivemos na eminente ideia de que nós, a qualquer momento, podemos perder alguém da nossa família, ou alguém falecer perto da gente, ou alguém passar mal, contrair o vírus da Covid-19, ou não ter a data certa para nós voltarmos presencialmente. Isso pode estar afetando a nossa ansiedade.
Então, com isso, parece que nós sempre estamos prevendo, mas nós não temos uma data, nós não temos uma certeza de que as coisas vão ficar bem. No fundo, nós sabemos que uma hora isso vai acabar, né? Que as pessoas vão ter acesso à vacina, todos estarão vacinados, mas a pergunta é, quando isso vai ocorrer? Nós não sabemos. Então, esse nível de ansiedade, por algo que nós não temos esse controle, né? Ele existe nesse momento em todo ser humano, em todas as pessoas, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, todos estão vivenciando um pouco desse momento ansioso, porque quer antecipar esse evento de que nós vamos resolver esse problema, nós temos a solução de tudo, mas nós não temos ainda, infelizmente, uma data, uma certeza de que em tal momento, em tal dia, nós vamos voltar àquela normalidade, ou a uma normalidade, né? Aí a gente vê aí no próximo parágrafo, ó, a ansiedade é um sentimento vago, desagradável de medo, de apreensão, de incerteza, de angústia, caracterizada por tensão ou desconforto, variado de antecipação de perigo de algo desconhecido ou estranho. Então, essa sensação de medo provoca o aumento da nossa ansiedade. Porém, o medo ele é normal. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida. Porém, a ansiedade é a expectativa futura de uma ameaça. Ou seja, calma, porque nós não sabemos quando, nem onde, nem em que momento vai acontecer alguma coisa que vai tocar de forma negativa na gente. Olha esse desenho que interessante. O cara corre da própria sombra, mas a sombra ela se torna um monstro, ela se torna uma ameaça. Porque muitas vezes nós não temos a paciência ou a calma de olhar para a sombra, no caso da figura, e ver que somos nós mesmos, né? Parece que nós estamos a todo tempo correndo dessa ansiedade, mas não adianta. Nós temos que tentar ser mais perseverantes, mais calmos para lidar com essa questão. E aí a gente entra no tema da nossa aula, porque afinal de contas vocês são estudantes. Ansiedade versus rendimento escolar. Olha só que interessante que esse quadro traz para a gente. Vocês acham que a ansiedade ela pode influenciar no rendimento escolar de vocês? Qual é o perigo da ansiedade atrapalhar esse rendimento escolar? Né? Qual é o comportamento disfuncional do estudante que está com nível de ansiedade muito alto, está com medo, está com angústia, está receoso, está preocupado com os eventos futuros? Sim, a ansiedade ela atrapalha o rendimento escolar. E nesse momento, esse tema que eu quero propor, ele é muito importante. Por quê? Porque todos nós temos que continuar a fazer as nossas coisas, mesmo, né? Porque o mundo não para, nós precisamos vencer mais um ano, nós precisamos aprender, capturar aquilo que os professores nos ensinam, e nesse momento, a nossa disciplina é fundamental. Então, um alto grau de ansiedade, ele vai atrapalhar no rendimento escolar do estudante. Por quê? Vamos ler junto? A ansiedade pode influenciar de forma bastante negativa o rendimento do estudante. Essa é uma condição que deve receber a atenção mais rápido possível para evitar consequências mais graves, tanto para o desenvolvimento do seu aprendizado, quanto para a sua qualidade de vida em geral. Então, a gente vê que como é importante nós esclarecermos sobre esse assunto, porque, de alguma forma, a ansiedade está atrapalhando a gente a manter a concentração, a manter a disciplina. Então, o que você, adolescente, pré-adolescente, pode fazer para evitar essas questões? Primeiro, saber que você precisa entender o que é ansiedade. E nós já sabemos, nós já explicamos isso aqui. E aí, a partir daí, sabendo
né, do que é ansiedade, a gente tem como estudar, como pensar a respeito desse assunto de forma mais esclarecedora. Então, a gente vê aí dois quadros que nos mostram os efeitos e as consequências da ansiedade para o rendimento escolar do aluno. Deixa eu colocar só. Ok. Então, a gente está lendo que existem consequências mentais e psicológicas da ansiedade para os alunos. As consequências mentais e psicológicas da ansiedade são as que mais prejudicam o rendimento escolar. Esse estado pode acarretar dificuldades de interação, concentração, queda da autoestima e até mesmo aumentar o índice de absenteísmo estudantil, ou seja, as consequências da ansiedade para a nossa cabeça são muito grandes, né? A gente adquire a dificuldade de interação, né? A gente fica num estado de muito nervoso, de muita ansiedade, e isso atrapalha a gente conversar, ou interagir, ou aprender com outras pessoas. Isso também afeta a nossa autoestima. Em que aspecto, professor, isso pode afetar a nossa autoestima? Porque se eu fico ansioso o tempo todo, se eu tenho medo de alguma coisa que possa acontecer comigo o tempo todo, isso também me atrapalha em saber que, calma, eu posso me controlar. Parece que eu não tenho controle. Quando a gente aparenta não ter controle, a gente pode achar o quê? Eu sou muito fraco. Eu não consigo lidar com a minha ansiedade, eu não consigo lidar com os meus medos, com os meus anseios. Não é bem por aí. Porque quando a ansiedade está muito alta, ela provoca isso na gente, tá? Esse índice, né, de abstenção estudantil é porque a gente passa a não se interessar tanto, né, pelo estudo, a gente passa a não estar presente nas aulas. Às vezes nós estamos de corpo presente, porque muitas vezes os pais cobram, os professores têm que cobrar, mas nós não estamos ali prestando atenção, anotando aquilo que nós deveríamos fazer, ok? Um outro aspecto que a ansiedade ela também pode causar em nós, além dessas questões psicológicas, são os efeitos físicos, né? A gente sabe que a ansiedade ela altera os batimentos cardíacos, as sensações, né? As questões da bioquímica do nosso corpo, né, as substâncias, a nossa adrenalina fica o tempo todo ali ativada para que a gente possa ficar em estado de alerta o tempo todo, né? Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela sempre está com nível de adrenalina muito alto, que aumenta também o cortisol no nosso organismo, deixando a gente mais agitado, né? Deixando a gente até às vezes mais agressivo. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando numa situação de nervosismo que a gente perde o controle, muitas pessoas refletem isso no nível de agressividade, né? As pessoas ficam um pouco mais à flor da pele, como a gente diz, né? E aí respondem, às vezes, usando palavras que não deveriam, ou perdem a paciência muito facilmente. Mas falando do rendimento escolar, uma das coisas que é mais afetada quando nós estamos falando sobre os efeitos físicos da ansiedade nos estudantes é a insônia, porque a gente passa a não ter uma rotina. A rotina ela é responsável por muitas coisas boas na vida do estudante, né? Apesar de uma rotina maçante ser muito custosa para muitas pessoas, às vezes a gente pensa, como é chato ter que fazer todos os dias a mesma coisa. Mas isso é importante para pessoas que têm um nível de ansiedade alto. Por quê? Porque a rotina traz para nós esse equilíbrio. E a rotina, a falta da rotina, ela desregulariza
as nossas funções, né? As nossas funções cerebrais, as nossas funções executivas, aquilo que nós devemos fazer no dia e que nós deixamos para depois. Ah, eu tenho uma matéria para estudar, mas eu deixo para depois. Eu tenho uma redação para fazer, mas eu vou fazer amanhã porque dá tempo. Ou eu tenho que fazer alguma coisa que meu pai e minha mãe solicitou, mas eu vou fazer outro dia porque agora eu estou estudando, mas não é a hora de estudar, seria a hora de fazer esse a fazer aí. Então, você vai trocando as coisas, vai deixando para a hora que dá, vai deixando para mais tarde, ou deixa para amanhã cedo, só que aí aparece a questão da insônia. Por quê? Porque a insônia, na verdade, muitas das vezes é que nós estávamos acostumados com uma rotina, e quando nós chegávamos a X horas, já dava aquele cansaço mental, o cansaço físico, e a gente dormia, tá? Mas olha o que fala aí sobre esses efeitos. Ó, um dos principais sintomas desencadeados pela ansiedade é a insônia. Não só porque em relação à rotina, mas principalmente está ligado à questão de nós ficarmos preocupados e no momento que o corpo tem para relaxar, a nossa mente não consegue parar de pensar nos eventos, nos episódios que nós vamos ter que dar conta, que nós vamos ter que fazer no dia seguinte ou no outro, na semana e assim sucessivamente, né? A insônia que compromete progressivamente o rendimento escolar, né? A falta de sono, ela influencia diretamente no aprendizado. O nosso cérebro, ele precisa ter determinadas horas de descanso para que a nossa memória, as nossas funções cerebrais possam estar a todo vapor para o aprendizado. Professor, e quanto tempo é esse tempo de descanso? Depende. Cada ser humano tem um tempo de descanso, tá? Não tem como delimitar 12, 8 horas, 6 horas. Não. O tempo de descanso é pessoal, aquele tempo necessário que o seu organismo tem para voltar a todo vapor para a nova rotina do dia. E isso aí a gente percebe. Se a gente levanta todos os dias já cansados, né? É porque o nosso tempo de sono não está sendo suficiente para reabastecer a nossa, digamos assim, as nossas baterias, ok? E quando a gente não reabastece as baterias, sempre nós vamos ficar com déficit de bateria, ou seja, nós sempre vamos ficar com as nossas funções comprometidas. Então, a nossa concentração vai ser baixa, a nossa disciplina também, aí vai pegar no nosso interesse, também vai ser o interesse, porque a gente perde a concentração muito facilmente. Todas essas coisas vão trabalhando para a nossa baixa do nosso rendimento escolar. Olha lá, ó, retenção da memória, a atenção focada do indivíduo são comprometidos. E essas características são indispensáveis para qualquer estudante. Então, percebam aí que é importante nós regularmos o nosso período de sono, ok? Para que a gente possa, então, ter um bom rendimento na escola. E as soluções, professor? Nós falamos aqui de algumas consequências psicológicas e algumas consequências físicas dessa ansiedade que prejudica tanto o nosso rendimento, né? E aí controlar o quadro de ansiedade se mostra extremamente necessário, uma vez que os desdobramentos desse estudante também atingem as suas relações como um todo. Aí a gente fala do controle dessa ansiedade. Como as pessoas fazem o controle dessa ansiedade? Não é simples, mas também não é tão difícil. Partindo da ideia de que, primeiro, todos nós, nesse momento, estamos mais ansiosos, ok? Então, vamos relaxar um pouquinho? Vamos pensar bem assim, ok, se todo mundo está no mesmo barco, se todo mundo está passando por esse mesmo problema, calma, eu não preciso me desesperar.
olhe à sua volta e vê a sua realidade. Você está em casa, você continua estudando, de todas as formas, a escola tem tentado preencher, né, o seu tempo com os assuntos, com as matérias, as disciplinas que a gente precisa, né? Os prazos estão sendo maiores, a nossa forma de fazer uma prova, de ser avaliado, está sendo diferente. Nós temos dentro do nosso lar, mas nós continuamos a estudar e fazer as coisas que a gente fazia. Claro, nesse momento, não é primordial que nós estejamos na rua com as outras pessoas, mas nós mantemos, sim, o contato com as outras pessoas. Nós podemos ligar, mandar recado para os nossos amigos. Algumas atividades que a gente fazia ao ar livre é possível fazer em casa. As que não são, nós estamos substituindo essas atividades por outras atividades. Vocês percebem que a gente não precisa se desesperar, que a gente não precisa ficar tão ansioso assim, porque o ser humano ele também é adaptável. Vocês estudam sempre sobre isso na escola, né? As coisas vão mudando, vocês vieram da infância, estão na adolescência, na pré-adolescência, outros na adolescência, tudo vai mudando. O ser humano sempre está em constante mudança. E a mudança causa um pouco de ansiedade, mas com o tempo nós vamos nos adaptando. Então, nós precisamos nos adaptar aos novos formatos. E vocês são jovens. Tá? Os jovens, eles têm mais facilidade de adaptação. A mente do jovem está totalmente sendo desenvolvida nesse período que vocês estão vivendo para as adaptações. Então, mais do que, por exemplo, um idoso que já vivenciou muitas coisas, que já tem o seu jeitinho de pensar ou de fazer as coisas, vocês que estão na adolescência, vocês estão a pleno vapor, as funções cerebrais de vocês estão a pleno vapor. Então, essa adaptação para vocês é um pouco mais fácil. O que o professor está querendo dizer para vocês? Comecem a enxergar as coisas de forma diferente, ok? É importante nós sabermos que, para controlar essa ansiedade, nós devemos dizer para nós mesmos o tempo todo: calma, as coisas continuam acontecendo. Tem coisas que a gente não pode resolver. E isso também é uma solução. Como assim, professor, isso é uma solução? O que eu não posso resolver é uma solução? Sim. Se você não pode resolver, para que você vai perder tempo tentando resolver? Hoje nós temos que fazer coisas que estão sob o nosso controle. Estudar está sob o seu controle? Sim. Depende de você ter o interesse de estudar e continuar dando conta do seu rendimento escolar. Fazer a vacina chegar às pessoas nesse momento está sob o seu controle? Não. Então, nós temos que ter a paciência de esperar. Nós podemos, sim, dar a nossa opinião, nós podemos contribuir com a nossa opinião, discutir sobre esse assunto também tira um pouco, né, essa ansiedade, mas nós não temos como resolver esse assunto. Então, nós devemos esperar. É hora de dizer para o nosso cérebro: calma, nós devemos esperar até que esse momento chegue. Outra coisa é nós devemos nos prevenir, né? Se eu sei que nesse momento é importante, né, eu ter a paciência de esperar essa vacina, eu posso continuar mantendo a minha rotina de isolamento, de atenção, de uso de máscara, de higienização com álcool em gel, para que eu possa também estar mais tranquilo, né, para poder fazer as atividades. Por exemplo, eu mesmo, esses dias vivi uma situação que eu tive que ir ao mercado e o mercado estava muito cheio. E aquilo me deu uma certa ansiedade, porque tinha muitas pessoas. Eu precisava fazer aquela compra, era o único momento que eu tinha para fazer aquela compra,
para trazer alguns mantimentos para casa que a minha família estava precisando. Então, eu precisava estar ali e eu falei para mim mesmo, calma, Álvaro, você está de máscara, você está com o seu álcool em gel na mão, você pode fazer a sua compra, mantenha o distanciamento das pessoas, você não precisa ficar próximo a ninguém. E aquilo, parece que eu fui esclarecendo para o meu cérebro que ele podia sair desse alerta, dessa pressão, né? Dessa ansiedade, e ele podia se acalmar. Conversar comigo mesmo naquele momento foi muito importante. E aí a gente volta para a nossa aula anterior, né? Lembra que eu falei quais são as suas características? Como que você se enxerga? Características físicas, emocionais, sociais. Isso é muito importante nesse momento, principalmente para quem é muito ansioso. Porque se eu sei que eu sou ansioso, para que eu vou me colocar em situações que vai me deixar mais ansioso ainda? Calma, se conheça, para que você não caia nessa cilada da ansiedade. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos bem bacanas sobre algumas soluções que nós podemos fazer contra a ansiedade, principalmente para manter o nosso rendimento escolar. Olha a primeira aí, ó. Converse com um amigo sobre o que está acontecendo, sobre o que está sentindo. Quando a gente desabafa, quando a gente fala com alguém sobre as nossas preocupações, a gente tira por um momento aquelas preocupações da nossa cabeça, aquela ansiedade da nossa cabeça. E aí a gente pensa, meu Deus, adolescente, pré-adolescente, não tem preocupações, não tem ansiedades? Não é isso. Tem, cada faixa etária tem o seu tipo de preocupação e ansiedade. Claro que a ansiedade de um adulto é diferente da ansiedade de um adolescente ou de um pré-adolescente. E a diferença de um pré-adolescente e um adolescente para uma criança também é muito grande. Mas todos os seres humanos têm os seus momentos de ansiedade, porque é natural do nosso organismo, é natural de todo ser humano, né, ficar preocupado, sentir medo, dar vontade de fugir de alguma situação. Isso é da nossa natureza humana. Então, é muito importante você conversar com alguém sobre isso. Professor, eu não tenho um amigo que eu possa conversar, mas você tem seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, o seu avô, o seu irmão, o seu primo, um amigo que você possa ir marcar para poder ligar, ou mesmo estar com você, né? Para você poder conversar, para você poder dar sentido àquilo que você está passando. É natural que nesse momento, né, a gente queira também ficar quieto, não falar para as pessoas do nosso sofrimento, mas isso não é uma solução. Isso é um problema, isso seria um problema. Nós voltamos aqui, ó, às consequências mentais e psicológicas. Isso vai trazer complicações, porque nós vamos ficar mais tristes, mais cabisbaixos, pensando que nós não somos capazes. Isso vai mexer com a nossa autoestima. E quando a gente conversa, quando a gente explica, desabafa, fala para alguém sobre os nossos sentimentos, isso traz um alívio para a ansiedade. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar é estabeleça uma rotina de estudos. Lembra que eu falei bastante sobre rotina nessa aula? A rotina não pode ser perdida. No momento que você está na aula, de 7 às 11h30 ou de 1 às 5h30 da tarde, você precisa estar concentrado, porque é como se você estivesse na escola. Coloca na sua cabeça que você está nesse momento na escola aprendendo coisas que são importantes, coisas que são primordiais para o seu crescimento. Daqui a pouco você vai lá para o primeiro ano do segundo grau, você vai para o ensino médio, né? E aí você vai precisar de todos esses conteúdos que vocês estão aprendendo agora. Então, estabelecer uma rotina de estudos não é só nesse momento de aula, é pós-aula. Quanto tempo você utiliza do seu dia para estudar fora o período escolar? Manter uma rotina de estudos é importante
para o bom desempenho do rendimento escolar, ok? Mas, em contrapartida, olha que legal, tem que ter um momento de prazer, faça algo que você gosta. Professor, eu não posso mais fazer o futebol, eu tive que encerrar a natação, o balé, mas você pode criar coisas para você, mesmo dentro de casa, dentro dessa nova rotina, fazer. Tem uma série de atividades que você pode fazer num ambiente reduzido ou com poucas pessoas. Então, priorize algo que você gosta de fazer. E, consequentemente, que é o nosso próximo tópico, você vai tirar um tempinho para você. Tirar um tempinho para você é um tempinho para você só dormir, só jogar na internet, só ficar lá na rede social? Não, isso não é um tempinho para você. Tá? Um tempinho para você é um tempo para você sonhar, para você pensar no seu futuro, para você ler um bom livro, ou para você meditar, ficar em silêncio, respirar fundo, ou para você compartilhar, de repente conversar com um amigo vai ser o tempinho que você vai tirar para você, né? Para você ficar mais calmo. Nosso próximo tópico fala de ter atenção na respiração. Quando a gente tira um tempo para nós, a gente começa a se auto-perceber. E dentro das nossas rotinas, dentro das nossas bases, né, da educação socioemocional, né, esse autocontrole, essa autopercepção são muito importantes para o estudante, para as crianças, para os pré-adolescentes, adolescentes, para os jovens, né? Então, esse tempo que você vai tirar para você, aproveite para respirar. A respiração é comprovado cientificamente que ela acalma os níveis de adrenalina do nosso corpo. Olha que interessante. Quando você estiver naquele momento de ansiedade, se você contar até 10, se você respirar calmamente, prestar atenção na sua respiração, automaticamente o seu corpo vai começar a enviar sinais dizendo: calma, porque está tudo sob controle. Então, percebam que existem várias formas da gente continuar a permanecer com a nossa rotina e, principalmente, controlar os nossos níveis de ansiedade. Dentro dessas perspectivas aí que nós apresentamos, eu quero pegar aí, ó, converse com um amigo sobre o que você está sentindo. Porque essa vai ser a nossa atividade, ok? Nós não vamos conversar com um amigo, mas nós vamos fazer uma carta para esse ano. Nós viemos falando ao longo da nossa aula que esse ano nós estamos num ano de adaptação e nós não devemos deixar de ter sonhos, de ter projetos, de pensar coisas boas, de acreditar que até o final do ano nós vamos estar melhores, que nós vamos estar num outro nível, vivenciando coisas que nós vivenciávamos há 2 anos atrás e vivenciando coisas novas, novas experiências. Então, essa é a atividade da nossa aula, tá bom? Olha lá, carta para 2021. O que consiste essa atividade? Ela é um relato em formato de redação. Então, vocês vão pegar o caderno de português, ok? E no caderno de português, vocês vão colocar atividade carta para 2021. E aí, vocês vão fazer uma redação falando sobre o que vocês, como estudantes, esperam para o ano de 2021. Ou seja, se nós estávamos preocupados, ansiosos com as coisas catastróficas que podem acontecer, vamos ocupar a nossa cabeça com coisas positivas? Vamos fazer essa redação trazendo fatos positivos que nós esperamos desse ano, do nosso rendimento escolar, das nossas amizades, da nossa família, da nossa escola. E essa atividade vocês vão fazer, essa redação vocês vão fazer, tá bom? E vão apresentar para mim quando nós voltarmos à modalidade presencial, tá bom? Que eu quero que nós vamos discutir isso dentro da sala, cada aluno que se sentir à vontade
vai ler essa redação, compartilhar conosco o que espera para esse ano de 2021. Tá? Eu espero que vocês possam ter aproveitado a nossa aula. Esse tema de ansiedade é muito importante. A gente está em constante compartilhamento, debatendo sempre sobre isso e principalmente colocando para fora. E nesse caso nós vamos fazer a redação para colocar em forma de escrita, de texto, da forma como você quiser fazer, em quantas linhas você desejar fazer, tá bom? Essa carta para 2021, tá? Então, se estiver muito ansioso, reveja essa aula novamente, anota os pontos principais, continua firme na sua rotina de estudos, você é vencedor, ok? Você é totalmente capaz de passar por esse momento e continuar aprendendo, produzindo, rendendo bons frutos durante esse momento, tá? Ó, um abraço, um beijo, coração para vocês. Eu espero na próxima aula podermos estar juntos. E se ainda não estivermos juntos, espero vocês na nossa próxima videoaula, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço, façam a atividade e, por favor, depois compartilhem comigo, tá? As suas redações. Até lá, abraço, pessoal!